Boa noite, família Bar e todos aqueles que nos acompanham. É um prazer ter você aqui com a gente. Nós estamos numa noite muito especial e eu gostaria de começar cantando uma canção que todos nós conhecemos e ela tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estar ministrando essa noite. Então, cante comigo aí, aonde você estiver. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, 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 oh. Aceitas com meu medo, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos e a ti me rendo. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Obrigado, Marcos, por conduzir esse primeiro louvor. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Você que nos assiste, que nos acompanha, seja da nossa família Bai, da nossa igreja ou da nossa rede de contatos. É bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que de um modo virtual, mas a convicção que move os nossos corações é de que o Senhor está presente nesse ambiente aqui nessa hora, e a nossa oração é que Deus possa usar esse momento, né, ainda que mediado aí pelas tecnologias, para abençoar a sua vida, para alcançar você e de alguma forma falar ao teu coração também. Então é bom estarmos juntos. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem assistido, que tem deixado aí o seu like, curtindo, né? E eu quero fazer o apelo tradicional de todo mundo que está no YouTube. Se inscreva aí no canal da igreja, se você ainda não se inscreveu, né? Para que você possa acompanhar o que nós temos feito. Nós estamos em um mês dando uma ênfase muito diferente do que demos no mês passado. No mês passado nós falamos sobre o medo e sobre a superação do medo pela assistência do Espírito Santo. Mas hoje o nosso olhar está para fora. Nessas semanas nós estamos pensando no ambiente da nossa cidade, no desafio que essa pandemia está trazendo. E aí o nosso apelo desse mês é com este tema: faça o bem, seja do bem, seja discípulo de Jesus. A proposta desse tema é a gente refletir como homens e mulheres comprometidas com o Evangelho de Jesus, em seguir a Jesus, o que a gente pode fazer de bem, ainda que nesse tempo de reclusão, mas como a gente pode abençoar pessoas
que estão ao nosso alcance, ao nosso redor. E para falar sobre isso, conversar sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui a nossa juventude, representada nesse primeiro momento pelo Lucas Regeta, que está conosco aqui. O Lucas Regeta, ele é jovem da nossa igreja, criado aqui na Igreja Batista Avenida dos Estados, sua família congrega conosco aqui e ele tem sido uma bênção, sua família tem abençoado essa igreja ao longo da sua história e ele está aqui por uma razão especial. Há algum tempo atrás, no ano passado, o Lucas compartilhou conosco algo que Deus tinha colocado no coração dele, já há algum tempo, junto com a juventude, de um envolvimento mais prático, além das 4 paredes do templo da nossa igreja, com a cidade e com uma comunidade que vive uma condição de carência social, que é a comunidade do Parolim. E através, então, da juventude e de uma conversa que nós tivemos, a nossa juventude hoje tem sido esse braço estendido da IBAE, esse braço jovem e forte, né, para abençoar a comunidade do Parolim. É para nós, Lucas, um prazer, uma alegria poder receber você aqui. E eu queria que você começasse contando a sua experiência. O que motivou o teu coração? Você que é jovem, com certeza tem tantas coisas para fazer, tantos programas jovens para curtir, e de repente o teu coração se voltou, ardeu por uma questão mais social. O que motivou o teu coração? Bem, primeiro, boa noite, né? É bom demais estar aqui de volta. Diferente ainda, não deu para abraçar, não deu para, enfim, estar junto como a gente gosta. E o templo está vazio, não é como eu me acostumei a estar aqui, né? Mas já é bom demais estar na IBAE de novo. Falando da sua pergunta, o que motivou, né, pastor? Então, para quem não me conhece, eu tive um tempo lá no Nepal, né? Então, em 2018, 2 anos atrás, eu fui passar 5 meses lá como missionário. E lá no Nepal, acho que eu tive experiências de vida que eu nunca pensei em ter. E aprendi muito que tinha muito mais no mundo do que eu tinha tido contato, né? Em especial, eu acho que eu me deparei com uma realidade muito mais pobre, muito mais carente, muito mais difícil do que Deus, graças a Deus, me deu a oportunidade de experimentar antes, né? Eu nasci num lar que tem boas condições, nunca passei necessidade, e lá no Nepal as coisas não são assim, né? Ainda na capital a gente tinha alguma infraestrutura, algum acesso, mas quando a gente ia então para as montanhas, onde a gente evangelizava, a gente fazia o projeto missionário era nas montanhas. O projeto missionário era nas montanhas, né? E lá a realidade era muito diferente. Então, nesse contexto, eu já estava assim, talvez impactado com a outra realidade que eu descobri lá. Uma experiência transcultural e uma experiência transcultural numa condição de extrema carência. De extrema carência, é um dos países mais pobres do mundo, né? E daí, nesse momento, eu me deparei com um livro. O livro se chama A Revolução Irresistível. E nesse livro é de um cristão lá do estado da Filadélfia, nos Estados Unidos, e ele comenta um pouquinho sobre o trabalho que eles desenvolveram lá na cidade deles. E de uma ação social que não era uma ação social comum, feita por ONGs, pelo governo, enfim. Mas ela tinha um propósito muito claro de durar para a eternidade, né? Então era uma ação social em que você não só doava o dinheiro, mas você ia lá, você se envolvia, você abraçava, você se importava com a pessoa, conhecia mais a fundo ela. E mais ou menos nesse contexto em que eu já estava experimentando essas coisas lá no Nepal, eu acho que o livro fez muito mais sentido. E daí, com certeza, quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe um pouquinho disso comigo, né? O coração voltou ardendo por, de alguma forma, se envolver dentro da nossa realidade de Curitiba com alguma coisa que tivesse uma espécie de quadro equivalente, né, ao que você viveu. É Deus trabalhando no coração, na vida da gente, né? E me diz uma coisa, como é que você então foi ao Parolim, né, que é uma comunidade dentro de Curitiba, para quem não sabe, é uma comunidade carente da cidade de Curitiba, com muitos desafios sociais. E como é que você foi parar no Parolim? Rapaz, então, lá por setembro, mais ou menos, a gente estava tratando de ação social na Unijop. E daí eu trouxe a palavra aquele dia falando sobre o livro. E no final, na Unijop a gente tem um formato bem diferente do culto tradicional aqui, então
há muito mais debate, muito mais troca, né? E eu dividi a galera assim em 4 grupos e cada grupo teve a oportunidade de, dentre eles, assim, pensar em como que a Unijop poderia ser mais relevante aqui em Curitiba. E foi interessante que nos 4 grupos teve algo em comum, que foi servir através do esporte. Então, os 4 grupos, de alguma maneira, identificaram a necessidade de agir através do esporte. O esporte seria uma porta de entrada. Seria a porta de entrada. Para a realização de uma missão nessa área social. E daí, né, jogaram a bucha para mim e para o Matias. Falaram, ó, vão atrás aí, ver o que dá para fazer. E, enfim, a gente estava pensando nisso ainda. E no sábado seguinte teve na Faculdade Batista, na Fabapar, um seminário sobre ação social, e eu assisti uma palestra de evangelismo através do esporte, dada pelo Anselmo Reichard. Ele foi jogador de futebol e depois ele ficou conhecido que ele era o capelão da seleção brasileira que foi campeã em 2002, campeã mundial. Ele era o capelão, então ele estava lá no Japão junto, fez parte daquela conquista. E ele tem um projeto, não vou me lembrar o nome agora, mas lá em 4 Barras, acho que é Jogo da Vida. E é isso, né? A Jaque está ali atrás nos bastidores já confirmando. Legal. E então a gente visitamos, eu e o Matias, mais ou menos por outubro ali. A gente viu que eles tinham uma estrutura maravilhosa lá. É um centro de treinamento realmente impactante. E até pela distância, lá em 4 Barras, ficaria meio difícil de servir. É outro contexto, estrutura boa equipe. A gente chegou lá, viu um dia, conversou com o Anselmo, ele falou, olha, quer saber? Tem um braço do nosso projeto que está lá no Parolim. E eu vou te passar o contato, uma tal de Jaque, ela é missionária lá, dá uma ligada para ela. Então eu entrei em contato com a Jaque, a gente trocou algumas figurinhas ali, e no começo, desde 2019, eu e o Davi fomos ter a primeira conversa com a Jaque lá no Parolim, e já quando o projeto reiniciou em 2019, a gente começou a ajudar. E é interessante daí ver como a ajuda foi se transformando, né? Porque no começo a gente começou dando apoio. Daqui a pouco a gente já estava fazendo estudo bíblico com eles, já estava ajudando no planejamento. E hoje em dia, enfim, Matias e o Gabriel e mais pessoas da Unijop vão falar um pouco mais depois, com uma ação já bem diferente do que a gente começou, né? Que legal. Em tudo isso, você vê a mão de Deus dirigindo, né? Com certeza. Lucas, eu sei que em projetos assim, como você falou que teve sua experiência no Nepal e obviamente que aqui também no Parolim você deve ter tido uma experiência assim que tenha sido marcante para você. Você consegue mensurar uma delas assim para nós e até que sirva de incentivo para quem está assistindo a gente? É difícil selecionar uma, assim, Marcos, mas acho que algo que é muito marcante é a carência emocional das crianças do projeto. Então, eu que sou da área da psicologia, né, pastor? A gente está mais, talvez, atento para isso, para a carência emocional daquelas crianças, gente. Crianças que, muitas delas, nascem sem nenhum referencial, tipo paterno, materno, às vezes numa casa onde tem alcoolismo, tem tráfico, onde tem irmãos em situações de rua, bem fora da nossa realidade, mas ali pertinho. E daí você olha essas crianças e a pureza delas, a chance de escrever uma história diferente da que tem da maioria da comunidade, e uma carência emocional onde é simplesmente alguém que se importe com elas. Quem se importa com elas automaticamente vira a referência de pessoa. Então, cara, tipo, a abertura das crianças é uma coisa fantástica, assim. E você poder ir lá e poder se envolver com elas e poder, de alguma forma, ser um exemplo para aquelas crianças que começam a se comportar diferente, começam a pensar diferente, começam a lembrar das histórias da Bíblia no dia a dia. É gratificante demais. Mas eu ia estar sendo enganoso se eu mencionasse só elas, porque quem ganha realmente é a gente, cara. Impressionante quantas vezes eu fui lá pro Parolim, assim, um pouco estressado, pensando, aumentando alguns problemas que eu tinha, talvez com as prioridades um pouco desviadas, e daí ter esse choque de realidade, isso me trazia de volta todo sábado, cara.
E você volta realmente com o coração mais grato, você volta com as suas prioridades em ordem de novo, e daí você chega aqui na Unijop à noite, parece que as coisas se modificaram, mas na verdade o que foi é que você teve o coração um pouquinho mais quebrantado, né? E, enfim, se ligou que o mundo não gira em torno de você, você conseguiu ver outra realidade, conseguiu ajudar outra pessoa, e eu acho que é muito disso, assim, a experiência de estar num projeto social, de poder contribuir com pessoas carentes. Assim. Legal, Lucas, legal. Uma bênção poder te ouvir, quero te agradecer. O Lucas está terminando aí, concluindo a sua faculdade de psicologia. Ore por ele, né, pelos seus projetos. Louva a Deus pela tua vida, você tem sido uma bênção, Lucas, aqui e nesse projeto. É muito bom ouvir esse testemunho seu de que você não apenas está sendo, né, um agente de Deus, do reino de Deus naquela comunidade, mas aquela comunidade Deus tem usado também para trabalhar algo na tua vida, né? Então você leva, mas também recebe. Deus te abençoe. Vou chamar o Matias para estar com a gente, para ele continuar essa história e contar para a gente como é que está esse projeto agora, no meio da pandemia. O que a juventude está fazendo? Vamos chamar o Matias. Marcos, tem um louvor aí para a gente? Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Sempre grande em poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração. E a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Olá, Matias, seja muito bem-vindo aqui, não é, nesse culto nosso de celebração, que tem esse formato aí de entrevista, não é? Seja muito bem-vindo aqui, muito prazer te rever, ainda que a gente não possa, não é, estar se cumprimentando como normalmente faríamos. E é muito importante que você está nos acompanhando, saiba disso. Veio todo mundo de máscara, todo mundo tomando os devidos cuidados, dentro daquilo que a gente tem recebido de orientação aí das nossas autoridades no que diz respeito ao cuidado, né, com a nossa saúde nesse tempo de pandemia. Matias, você terminou um curso de engenharia elétrica, não é isso? Veio lá do oeste, Nova Santa Rosa, né? Isso, a capital do oeste do Paraná. A capital do oeste, aquela cidade grande, não é isso? Grande. Grande de valor, de importância, de amor. Né? E está conosco já aqui na IBAE há 2 anos, não é isso? Isso, 2 anos. Já tem 2 anos aí, está namorando, não é isso? Tô, né? Tempinho aí, né? Já tem um tempinho, né? Muito bem, depois a gente fala sobre isso, né? Mas olha, eu queria saber, como o Lucas compartilhou aqui, como é que foi o teu envolvimento? O que motivou o coração de um jovem com tanta coisa para fazer, desafio de faculdade e tal, mas de repente, num final de semana, se vê envolvido num projeto, né, de uma comunidade que vive essa experiência de vulnerabilidade social? O que te motivou você a estar lá? Primeiramente, boa noite, pastor, Marcos, né, o pessoal aí que está nos bastidores, família IBAE também, boa noite. Então, pastor, essa questão do envolvimento, ela começou, na verdade, há uns 7 anos atrás, né, no meu coração. Deus falou comigo de uma maneira muito forte que eu poderia e deveria dar a minha experiência de vida, os meus gostos, as minhas vontades, a minha afinidade para o reino, né? Que eu não precisaria usar aquilo que eu tinha, o que eu sabia apenas em meu próprio benefício.
Então, e aquilo que eu conhecia, ou que eu achava que conhecia, né, era o futebol. Então, apesar de não parecer, né, eu já fui um atleta. Não, mas Um atleta de alto conserva aí nos times. Mais ou menos, né? Aumentamos um pouquinho. Mas, então, disputei algumas competições, vivenciei algumas coisas, tive o sonho de continuar, mas não foi da vontade de Deus. Oportunidade teve, mas não senti que era isso que eu queria para minha vida depois. Então, mas sabia que aquilo poderia ser usado, né, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Então o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, eu comecei a buscar meios para colocar isso em prática lá na minha cidade, na comunidade, angariar voluntários, ofertas, né, para que a gente tivesse uma estrutura bacana, mas acabou que as coisas não caminharam. Além disso, antes de eu acabar não desistindo, mas deixando isso um pouco em stand-by, teve o congresso com o presidente do Atletas de Cristo, Marcos Grava, e ele falou isso, eu tive uma conversa com ele depois, e para mim ficou muito claro que era isso que eu deveria fazer, sabe? Então começou ali. Começou ali, Deus trabalhando no meu coração de uma maneira bem forte, bem direta. E aí, como o Lucas comentou, naquele culto, né, do programa da Unijop, foi levantada essa questão, eu falei, acho que agora é o momento, né? E Deus confirmou isso no meu coração, no coração de todo mundo ali, e a gente prosseguiu com o projeto. Então, muito legal. Começou dessa maneira. Muito legal, muito legal. Bom ouvir isso. Agora, nós estamos no meio de uma pandemia, e agora recentemente aí, né, o governo do estado, junto com os governos municipais, né, aqui em Curitiba especificamente, restringiu ainda mais a nossa mobilidade em função do grande número de casos de contaminação por Covid. Como é que está o projeto? A juventude parou, está de quarentena, ou a missão, como se diz por aí, a missão continua? A missão tem que continuar, né? Então, com certeza, essa pandemia ela prejudicou muito, né? Muito mesmo. Antes disso tudo começar, eu tinha conversado diversas vezes com a Jaque, ela passando todos os projetos, os sonhos, os planos que ela tinha. E, nossa, dava muito ânimo, né? Nossa, vamos fazer isso logo, vai fazer isso, esse programa. E aí parece que jogou um balde, né? De água fria na nossa cabeça. Mas eu vejo que essa pandemia também nos trouxe um vento de inovação, né? Para todo mundo, principalmente para nós cristãos. Então, o culto, do jeito que a gente está aqui, é uma inovação. A gente teve que usar da criatividade. E é isso que a gente tem feito, né? Então, o Senhor colocou no coração de alguns, primeiro de essa pessoa sozinha começou a mobilizar, né? Que foi o Igor, até gostaria de dar nome aos bois aí, de falar. Então, ele começou isso no condomínio dele, e aí o Adrisson depois veio conversar comigo sobre alguma coisa, eu já tinha uma vontade, e aí a gente foi juntando, falou, gente, por que a gente não abre para toda a Unijop? Então abrimos, e em questão de uma semana a gente tinha uma meta de conseguir 30 cestas básicas. Depois eu falei assim, poxa, se a gente conseguir 40 seria bacana. No fundo a gente conseguiu 50 cestas básicas em uma semana, assim, de uma maneira muito rápida, mais algumas doações. Então a gente conseguiu abençoar muito a comunidade, e ali foi o ponto de partida. Então a gente tem feito assim, costumeiramente, né, algumas ações. Na última semana... O que vocês fizeram aí? Na última semana, no sábado, o pessoal levou colchão, levou algumas roupas, se eu não me engano. De inverno. De inverno. Então, anteriormente, numa segunda leva também, foi levado roupa de inverno. Então, conseguimos abençoar não só com alimentos, mas também com vestimenta. Agora, com uma estrutura... Só te interromper, nesse período já foram 3 vezes lá. Já teve 3 movimentos de ir compartilhando coisas. Primeiro aquelas cestas básicas, né? E agora coisas para cobrir o inverno, digamos exatamente, assim, para abençoar. Pastor. Então, a gente tem feito, foram 3 vezes, tem uma 4ª vindo aí, então aproveito para fazer o convite para a família Ibai, se quiserem se envolver, fiquem à vontade. A gente está trabalhando e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Então, quando pudermos voltar com as nossas atividades, a gente vai estar lá. E com certeza a igreja quer se envolver, e você também, se quiser se envolver. Depois aí, nós vamos entrar com um telefone em algum lugar aqui, tá certo? De contato, de WhatsApp, para você mandar uma mensagem para os meninos, para a Unijop, dizer, olha, eu quero me envolver, eu quero participar,
eles vão poder te orientar aí de alguma forma, ok? Legal. Matias, eu vou estender a você a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas. Você consegue mensurar algo que foi marcante para você, que faz você pensar, bom, vale a pena, por que eu não fiz isso antes? Sabe essa pergunta, por que eu não fiz isso antes? Então, Marcos, a gente sabe que, para mim é muito claro isso, que a obra do Senhor, ela precisa gerar sacrifícios, né? Para que a gente desenvolva um caráter muito mais parecido com Cristo. Então, o sacrifício, como o Lucas comentou, do cansaço, de algum estresse que a gente passa durante a semana. Muitas vezes a gente chega no sábado pela manhã e fala, nossa, preciso ir lá, né? Algumas vezes a Jaque já ligou na sexta-feira à noite, Matias, amanhã, 7 da manhã, pode sair com a gente lá para 4 Barras ajudar? Você dá aquela engolida, né? Não, vamos, pode contar comigo. E depois que a gente chega lá, parece que você fala, por que eu contestei, né? Por que eu contestei não estar aqui? Então, a experiência de... Assim, para mim, muito marcante, Marcos. Eu não sou profissional da educação, mas poder chegar no projeto, assim, depois de uma semana cansativa e ver um menino ali de 5 anos que você nunca teve contato na vida, vindo te abraçar e te chamar de professor, é algo, assim, muito marcante. Para mim, isso é muito marcante, sabe? Porque demonstra um carinho, sabe? Um respeito que ele tem por você, mesmo você não tendo feito muita coisa. Só que para você aqui, o teu pouco já é muito para ele, né? Alguém que é carente, né? Carece de atenção, carece de carinho, carece de um puxão de orelha muitas vezes. Então, isso para mim acho que é algo que chama muita atenção. E é a recompensa que eu tenho. Então, poder fazer parte do projeto assim, para mim tem somado muito mais do que eu estou somando lá dentro, sabe? Que legal. De acordo com as suas palavras, na sua versão, mas você diria que você tem vivido essa experiência de ser esse instrumento de Deus para abençoar, né, vidas, pessoas, uma galerinha pequena, e ao mesmo tempo traz consigo uma experiência de se sentir abençoado e realizado naquilo que faz. Então você leva, mas traz consigo também, né, Matias? Com certeza. É bem isso, pastor. Então a gente... Primeiro eu sinto que aquilo que Deus havia falado comigo tem se cumprido. Glória a Deus. Legal. Vai perpetuar por muito tempo ainda. Eu quero estar ali, podendo somar. E tem feito muito bem para mim, sabe? Amém. Tem quebrantado o meu coração, assim como o Lucas comentou, tem quebrantado o meu coração e tem me ensinado grandes lições, né? Esse choque de realidade, essa diferença de vida, né? Eu que vim ainda mais do interior, então a gente não vê nada disso. E você vê e começa a enxergar a vida de uma outra maneira, né? Aquilo que Deus fez por você e que você pode estender todo aquele privilégio que você teve no decorrer da sua vida. Então, é basicamente isso. Amém. Marcos, mais um louvor aí? Vamos. Eu quero fazer um trecho de uma canção que acho que ela faz uma conexão muito com isso que o Matias está falando, que é o desejo de ser um discípulo de Jesus para que o nome de Deus seja glorificado. Legal. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus e acho que essa canção tem a ver com Vou isso. chamar a Jaque para estar com a gente enquanto Tá você bom. canta essa canção, ok? Quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome.
Jaqueline, não é? Isso. Jaque como o Lucas, o Matias e a Unijope, né, tem chamado você, a gente aprendeu a te chamar assim. Muito prazer te receber aqui, que alegria poder contar com você aqui. Muito obrigado porque você pôde vir, né, e deixou aí alguns compromissos para poder atender o nosso convite. E eu queria, então, te apresentar a igreja, né? A igreja não te conhece ainda. O Lucas, o Matias, a Unijope já te conhece, já conhece o projeto que Deus tem feito ali através, né, da sua vida, de outros que colaboram ali. Mas eu queria informar a igreja que a Jaque já esteve aqui na Unijope, compartilhando conosco, né, seu testemunho, inspirando o coração da juventude. Ela é missionária, né, apoiada pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. E nós louvamos a Deus, então, Jacques, pela tua vida. Fala para mim, fala para a gente, né? O que acontece ali no Parolim? O que você tem feito como missionária? Quais são as atividades, essa diversidade de atendimento, de projetos, de coisas que acontecem ali debaixo da tua coordenação aí, que Deus colocou? Boa noite, né, pastor? Obrigado pelo convite, né? Me sinto honrada aí pelo convite. Que Deus abençoe, continue abençoando aí a sua vida, a vida da igreja. Então, pastor, eu sou responsável, né, diretamente assim, pelo futebol, né? Pelo projeto de futebol que já esse ano fez 24 anos de projeto. Só 3 anos que eu fiquei fora fazendo missão em outro lugar. Daí temos também, né, o projeto que eu sou voluntário, o projeto de balé, o Nove Sonhos, projeto de informática, que começou esse ano, mas por causa da pandemia nós tivemos que parar, não deu nem para a gente estruturar, né, direitinho e tal. Também ajudo, né, sou obreira, né, na congregação também, né, auxilio o pastor Pedro lá. Tem uma congregação ali? Nós temos uma congregação. Já faz, em junho agora, né, fez 2 anos de congregação, né. E a congregação está dentro da comunidade, né? Está dentro da comunidade. Então, rapidinho, né? Sim. Como começou a congregação? Tinha o projeto de futebol já comigo, né? A esse tempo. Daí eu conheci com um amigo comum, acho que o senhor conhece, o Sérgio Vanali, da Edicleia lá. A Silvana, né, falou para ele, eu queria fazer um projeto de balé e tal na comunidade. Ele, fala com a Jaqueline lá. Daí fui, né? Conversamos tudo, daí começou o projeto do balé. Daí o que nós começamos a fazer? Uma vez por mês o culto lá. E daí Deus foi abençoando, abrindo portas, né? Usando a vida do pastor Rodolfo lá, que cedeu, né, aqueles galpões lá para a gente, que eu mostrei para o senhor. E daí temos a igreja lá, através dos projetos, né? E uma coisa legal, assim, quando o pastor Michel falou comigo, assim, antes, né, da questão de uma igreja e tal, eu falei, fiquei preocupada, né, mas depois eu falei para ele, assim, depois falei para o pai dele também. A nossa igreja aqui, ela é diferenciada por causa dos projetos, né, dos projetos sociais. A gente atende o espiritual, mas as crianças, né? Então isso daí me deu uma alegria, né, de ter uma igreja, de estar participando de uma igreja onde que tem projetos envolvendo crianças, né? E eu creio que é isso. Legal ouvir isso. De fato, a Bíblia diz que Jesus andou pregando, ensinando, não é? E curando, fazendo bem. E isso é o que a gente chama de missão integral. A missão envolve todas as dimensões da vida humana, e vocês vivem isso de maneira intensa porque estão numa comunidade que, do ponto de vista das carências, né, sociais, elas são gritantes ali. Quantas famílias, mais ou menos, são atendidas? Por exemplo, se considerar o número de crianças no futebol, quantas, mais ou menos? Uma projeção assim, né? Nós temos 90 crianças no futebol. E uma coisa legal, né, o nome do projeto do futebol é Unidos do Parolim. Por que Unidos? Porque, eu não vou falar antigamente, parece, né, que eu sou muito... Algum tempo atrás, não tão antigamente. Não se misturava, eu morava no meio na época, a gente não podia passar para a parte de cima, né? A comunidade dividida, com segmentos de liderança diferentes. Tanto que até nesse período eu tive que fazer missão para fora, né, por causa dessa questão. E daí Unidos do Parolim, por quê? Porque hoje nós atendemos criança do começo, não sei se é lá o começo, né? Do começo da comunidade, do meio e do fim. Da outra ponta. Então a gente atende
benzer toda a comunidade. Olha que coisa extraordinária. Através desse ministério, né, e do que Deus tem feito através da sua vida, os que colaboram, essa comunidade está se unindo. Uma comunidade que antes era dividida, com tensão, com conflito, e agora... Coisa que a gente não podia, né, passar. Hoje, graças a Deus, assim, nós, do projeto da igreja, temos liberdade de andar dentro da comunidade. E, graças a Deus, tem mudado bastante, mesmo com coisa, mas Deus tem abençoado a nossa comunidade. Glória a Deus, que coisa bonita de ouvir, né? Qual é o maior? Eu sei que são vários, mas se você pudesse citar um, talvez dois, assim, ou três, né? Os desafios. Que você olha e diz, nossa, que desafio, Deus, isso aqui. Como que eu posso dizer assim, pastor? A gente, às vezes, os meninos aqui, eles estão lá, né? E sabe a vivência. Tem uns meninos assim que a gente vê, não tem solução, né? Humanamente falando, isso, não tem jeito. Falando, né? Mas através da palavra, assim, sabe? A gente vai tentando colocar aos poucos, né, para eles. Uma que eu gosto muito, assim, sempre, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe boa, trazer meninos que nem eles, né, fazendo faculdade, porque é referência para eles, porque eles acham que é só aquele mundinho ali dentro. Eu falo isso porque eu, né, cresci ali, nasci ali, então eu achava que aquele mundinho ali, sabe? Não, meus amigos aqui... Horizontes estreitos. Daí chega um Matias, chega um Lucas lá, pô, faculdade, né? Trabalhando na liderança dos jovens, muda completamente. Um princípio espiritual, né, guiando a vida, né? Então, daí, através, assim, trabalhar mesmo a mentalidade deles, sabe? Mas Deus, assim, tem nos abençoado, assim, Que legal ouvir isso. Muito bom ouvir isso, né? Amém, pastor. Quanto tempo você está envolvido assim? Faz 24 anos, né, pastor? Só tira 3, assim, que eu... Teve fora. Uau. Mas você, então, começou, era criança no projeto? Comecei com 17 para 18, no começo da minha conversão, pastor. Que legal. Eu não quero ser... E você foi criada na comunidade, hoje você está naquela comunidade como uma resposta de Deus para muitas dimensões, né, de carência espiritualmente, sobretudo. Comecei, né, o projeto, assim, que hoje é a Cidade de Deus lá, num campinho de terra, só eu e Deus. Nossa. E eu sei agora que é uma expectativa de um espaço lá. Pois é. Vamos construir, né? Vai construir, uma canja lá atrás. Uma canja lá atrás. Da igreja, então. Glória a Deus. Nós queremos fazer parte disso. Amém, em nome de Jesus. Ô, Jaque, como você está há 24 anos, é um tempo muito, muito significativo, né? Então, já aconteceram muitas transformações. Eu fiz a mesma pergunta eu fiz para todo mundo, mas para você acho que pode ser um viés um pouco diferente, assim. Quando você vê histórias transformadas, não é que você fez história na história de crianças, você fez história na história de famílias, isso te motiva e te faz pensar, valeu a pena? Vale a pena, né? Hoje nós temos, né, que saiu da segunda turma quando às vezes bate o desânimo, né? Mas saiu da segunda turma, o nome dele é Ezequiel Cadena, ele é pastor da Sara Nossa Terra, lá em São José dos Pinhais. Saiu do projeto. Que legal. E o menino, assim, que eu tinha que buscar na esquina, ficar sentado, chorando, ia lá eu sentar, conversar, entendeu? Vale a pena, entendeu? E hoje nós temos também o Duda, né? Luiz Carlos, ele participou da reunião lá com a gente, né? Fazendo faculdade federal, no Exército, um menino assim, nossa, e hoje quer estar ajudando ali no projeto. A gente tem outros também ali que ajudam no projeto que já passaram. Um atual, eu tenho que dar agora nesse distanciamento aí, né? Claro. Eu tenho que dar uns pega nele, que o avô dele veio me procurar esses dias. Vou falar assim, de que me dá uma alegria assim, imensa, que não vale a pena. Eu morava ali no meio ainda, eu estava assim meio triste, final de ano, né? Vem aquelas coisas e tal. Chega lá e começa a gritar, Jaque. Eu falei, mas quem que está me chamando lá? Saio lá, é um menino, o Kainan, criado pela avó, não tem pai, não tem mãe. Eu vim aqui trazer meu boletim para você. Nossa, tinha uns 410 no boletim dele. Isso não é de valer a pena?
Glória a Deus, glória a Deus. Então, faz valer a pena todo o esforço, sacrifício, sabe? Tudo faz valer a pena. Jaque, teu sonho para esse projeto, o que você sonha em ver ali? Essa é a minha última pergunta. A gente vai louvar mais uma vez e compartilhar uma palavra fechando esse momento. Pastor, o meu sonho, né, é a construção ali daquela quadra, né, da cancha nossa ali. Mas eu creio assim que eu já tenho visto, né, meninos que passaram pelo projeto estarem ali como voluntários. Sabe, assim, é um sonho, sabe? Porque, não estendendo, pastor, mas eu tinha sempre assim, querendo procurar alguém para assumir o projeto. Jaqueline, eu tenho um chamado missionário, eu vou para... né, me frustrei com algumas pessoas, né? Sim. Daí, eu creio assim que, assim como Deus me levantou de dentro da comunidade, eu creio que daqueles meninos ali pode sair um futuro missionário ali para o projeto, para a igreja. Eu creio nisso. Amém, amém. Legal, muito bom, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos terminar, gente. Marco vai tocar uma última canção ali, um trechozinho. A gente vai deixar uma leitura bíblica com você e orar juntos com a Jaque, né? E através dessa oração com a Jaque, orar com a Unijop e orar com todo o Parolim. Amém? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguir. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Quero deixar com você uma leitura que está no Evangelho de João, capítulo 6, o texto que registra a primeira multiplicação dos pães, conforme registra o Evangelho de João. E o texto nos diz assim, no verso de número 5 em diante: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Certamente você já deve ter escutado essa expressão, o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. E se você não sabia a origem desse pensamento, que é quase um pensamento popular, corrente, está aqui uma referência bíblica para ele. Mas eu diria que o que o texto está nos ensinando é que o pouco dedicado a Deus é suficiente. Essa é uma experiência muito interessante, esse registro da primeira multiplicação também está no Evangelho de Mateus, Marcos e também Lucas. 4 evangelistas registram esse momento, mas aqui João nos dá essa perspectiva de que Jesus, ao levantar a questão de atender às demandas daquela multidão, já tinha um propósito em mente, já tinha um objetivo em mente.
E os discípulos não sabiam muito claramente o que ele queria, ficaram preocupados e ficaram assim, né, Jaque, assim, encurralados. O que eu vou fazer? Porque as demandas eram mais do que eles tinham recurso. E aqui, então, Filipe até fala de 200 denários. O denário era a moeda de prata, equivalente a diário de um trabalhador braçal. Então, é como se ele dissesse, olha, se nós tivéssemos 200 dias de trabalho, não daria, quer dizer, quase um ano de trabalho não daria conta, né, daquela multidão, é o que Filipe diz. Então, dá para a gente ter uma dimensão do desafio e desse peso que há no coração deles. E, de repente, André, que é irmão de Simão Pedro, diz, então, o que a gente tem é isso aqui, seu menino, um rapazinho, mas com tão pouco. Né? E a pergunta que ele faz, né? O que esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, é tão pouco, é tão pouco. O que é isso para tanta gente? Eu fico pensando, Jaque, não sei se você já viu isso, o Marcos, os meninos viram, mas eu me lembro de muitos momentos da minha vida em que eu quis fazer algo por alguém, em que me senti tocado no meu coração, às vezes de compartilhar uma oferta, alguma experiência de conhecimento, dedicar um tempo, mas eu me constrangi, pensei, mas é tão pouco que eu posso fazer? Não sei se vale a pena, não vai fazer diferença, né? E talvez você que esteja assistindo a gente também tenha vivido essa experiência de se sentir desafiado e tocado no coração. Quem sabe, agora mesmo, hoje à noite aqui, enquanto você assiste essa mensagem, esse depoimento, e você tenha pensado isso, poxa, mas eu sou tão pequeno, eu não tenho grandes competências, né? Eu não tenho muito recurso, sei lá, não tenho muito talento. Tem gente que pensa assim, né? Pensa tão pouco sobre si mesmo, né? E o que eu vou fazer? E desiste. E eu queria então deixar essa mensagem para você, no depoimento do Lucas, no depoimento do Matias, da Unijope, porque eles representam a Unijope, no depoimento da Jaque, de que se você tiver com o teu coração aberto e tocado por Deus para fazer algo, seja pela Jaque, pelo Parolim, pelo Unidos do Parolim, através da Unijope, seja através de alguma coisa que Deus tocou no teu coração, que o Espírito trouxe à sua memória, que tem a ver com a tua casa, tem a ver com a tua família, quem sabe com o teu vizinho. Às vezes a gente tem um vizinho, a gente está notando uma necessidade, mas eu vou ser chato, aí não sei se eu posso fazer. Enfim, não sei o que Deus está colocando no teu coração, mas no meu coração está a dizer para você, dizer para nós aqui, coloque-se diante de Deus em oração, põe isso em ação, põe isso em movimento, porque o milagre quem faz é o Senhor. Quem torna os nossos pequenos gestos grandiosos, pequenos gestos e pequenas ações que fazem grande diferença, como nós estamos ouvindo nesse devocional. Isso é competência de Deus. A nossa é responder ao chamado do Senhor Jesus, é fazer como os discípulos fizeram, debaixo desse convite de Jesus naquele dia, de olhar a multidão e não se acovardar diante do grande desafio, mas corajosamente e com humildade dizer, Senhor, eis-me aqui, eis aqui o que eu tenho. Talvez seja relativamente pouco comparado com outros padrões de referência da nossa sociedade, mas é o que eu tenho, não é? E eu consagro isso para o Senhor na certeza, né, e na esperança e na fé de que o Senhor vai fazer desse pequeno gesto, dessa pequena contribuição, dessa pequena participação, algo grande para a glória do teu próprio nome, para abençoar muita gente. Eu quero terminar essa breve palavra dizendo para você que a gente, como a Jaque falou, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando Lucas foi para o Nepal, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas de repente o coração dele ardeu, né, não só pelo aquilo que ele viu, mas trouxe isso se refletiu em Curitiba e na comunidade. E aí, de repente, a Unijope, Deus já está falando, confirmando no coração de outros, como o jovem Matias, que sai lá de Nova Santa Rosa do Oeste e vem estar aqui, né, para estudar, mas Deus não desperta o coração deles. E a Jaque, uma menina com 17 anos, né? 17 anos, sabia nada da vida assim, em termos de futuro, o que ia ser da vida dela, mas o Senhor o alcança, o Evangelho de Jesus o alcança, a graça de Deus é abundante sobre a vida dela, e de repente uma coisa começa, não é? Com futebol, e hoje tem pastor, não é? Gente estudando, a história, a gente supõe, de vida mudando, e não só a história de uma pessoa, gente, mas a história de toda uma família e de toda uma comunidade, antes dividida e agora unida. Eu queria dizer que a gente não sabe, mas como o texto diz, Jesus tem em mente o que Ele está fazendo.
e basta ele ter em mente. Ele sabe, a gente não precisa saber. O que a gente precisa é abrir o coração, estender as mãos para o que ele colocar no nosso coração. Que Deus abençoe. Os meninos estão aí assistindo, participando, toda a Unijope, né? E aí, através da Unijope, a igreja que de alguma forma está se envolvendo. A você, Jaque, o nosso abraço a você, a sua família, todos que estão envolvidos. A nossa gratidão, louvor a Deus pela PIB de Curitiba, que te abraçou ali como missionária, não é? E a você que está aí assistindo e a quem Deus está falando. Deixa esse coração arder no que Deus está falando no teu coração. Amém? Convido vocês para estarmos juntos aqui, orando mais uma vez nesse momento. Senhor, nós com alegria e gratidão louvamos o teu nome pelos testemunhos e depoimentos que ouvimos aqui nessa noite e que inspiram o nosso coração nessa ação missionária integral e que faz arder o nosso coração para buscarmos, ó Deus, uma prática de vida cristã relevante para a glória do teu nome. E é isso que nós declaramos nessa oração, ó Deus, como toda a igreja. Nós queremos declarar como família Bai que o nosso desejo, ó Deus, como igreja, é de fato anunciar a tua palavra, ensinar a tua palavra e a testemunhar dela de forma prática, ó Deus, em ações, ó Deus, missionárias de socorro, de assistência, de amparo, de apoio, onde o Senhor nos quiser usar, ó Deus, onde o Senhor pretende nos usar. Ó Deus, nós somos uma pequena comunidade como família Bai, mas nosso coração tem aprendido que o Senhor é um Deus grande, tremendo, poderoso, ilimitado. Não há impossível para o que o Senhor faz. E juntos nesse culto nós oramos mais uma vez, colocando, ó Deus, a igreja, a Unijope, e agora de um modo especial, unidos para o Linha, a vida da Jaque, ó Deus, diante do Senhor. E que o Senhor continue abençoando a vida de todos que colaboram ali e que crianças e suas famílias sejam transformadas pela presença da tua igreja ali naquele lugar, ó Deus, para a glória do teu nome. Ó Deus, nos ensina todos os dias, renovando em nosso coração, Pai, esse desejo de servir, com gestos pequenos que sejam, na perspectiva humana, mas que, consagrados ao Senhor, podem fazer grande diferença. Porque embora a gente não consiga enxergar o dia de amanhã, nem os efeitos na eternidade daquilo que estamos fazendo hoje aqui, mas como lemos na tua palavra, o Senhor Jesus sabe, o Senhor sabe, e isso nos basta, nós confiamos na tua palavra. Nós oramos assim, pedimos a tua bênção sobre todos que participam e acompanham, seja no domingo à noite, seja durante a semana em algum outro horário, que a tua paz, a tua direção, o teu Espírito, a tua palavra seja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estão conosco. Marcos, Jaque, obrigado. Deus abençoe a sua vida.